Olá, bem-vindos ao Sei que Nada Sei. Hoje é o primeiro dia dessa novidade. Eu e Maria Paula, né, Zomer, do Ateliê do Sim, nós somos grandes amigas e a gente troca muitas ideias a respeito de empreendedorismo. Oi, Ribas, tudo bem? O primeiro a chegar, Bia, Ana. Olá, Ana. Até falei na live da Mayumi, né? A gente tá passando o dia juntas, né, Ana? Oi, Naldo. Olá, Renato. Boa tarde, Ju, querida. Ontem assisti a sua homenagem pro maridão, tava lindo. Então, gente, eu tava aqui falando que hoje é o primeiro dia, né, dessa coluna que é a Lari e o Jorge também na área, os dois estão juntos. Legal, legal, os amigos já chegaram. Então, eu tava aqui contando que esse é o primeiro, né, episódio de uma série que vai ser quinzenal. Eu e Maria Paula, a gente tá sempre trocando, né, aqui na vida pessoal, impressões sobre empreendedorismo, né, desenvolvimento pessoal e marketing. Ah, a Maria já chegou na área. Pede entrada aí, Maria. E aí a gente já há muito tempo, muito antes de pandemia, a gente pensava em fazer algo juntas, né? E pede entrada aí. Aí a gente agora formalizou, né? Identificamos como é que a gente faria isso. E aí a gente estava atrás de um nome. Que nome se dá para uma coluna, né? Maria, tô começando aqui, contando. Vambora. E aí a Dá gente, meu eu e fone aí, Maria, moça. Maria, o assunto hoje é o VUCA. E você vê como eu e você, a gente realmente é VUCA. Eu acho que a gente tem esse componente, a gente, graças a Deus, não sei se é uma questão de DNA, das nossas experiências de vida, mas a gente já lida bem com essa volatilidade. Enfim, deixa eu só encerrar o assunto do porquê do nome, né? Que é o Sei que Nada Sei, que a gente acabou chegando nesse nome Boa. maravilhoso. Eu curti muito, me identifiquei, estou me sentindo confortável nisso, porque ele é uma frase do Sócrates, né? E para quem não conhece, eu vou falar muito rapidinho dessa história. O que acontece? Um oráculo de Delfos falou que Sócrates era o homem mais inteligente do mundo. E ele não podia contrariar os deuses, mas ele pensou com os botões dele: tá louco, eu não sei de muita coisa. Eu não sou, se esse oráculo falou isso, eu duvido do oráculo. E duvidar do oráculo naquela época era muito esquisito, não existia. E aí aquilo consumiu a existência de Sócrates, porque ele, quando ele acreditava na mente dele, ele desacreditava dos deuses. E aí ele saiu numa busca insana atrás dos mais sábios da época para entender o que era sabedoria. E aí, quando ele chegava no melhor artesão, no melhor arquiteto, e aí ele sabia tudo de arquitetura, mas aí o Sócrates falava assim: mas e de agricultura? Não sei nada. E aí ele ia percebendo que as pessoas, elas tinham algum conhecimento, mas que ninguém sabia verdadeiramente sobre nada, porque tudo é uma relação de enfoque, de contexto. E aí ele chegou à condição, ele se acostumou com a ideia de que os deuses não estavam errados, porque ele era mais sábio, porque ele entendeu a condição de não sábio dele. De que não tem como saber de nada. Que o mundo é muito complexo, ambíguo, volátil e incerto para que ele pudesse atestar alguma coisa. Inclusive, se tudo que a gente vê de Sócrates é Platão falando, porque ele não queria escrever. Ele é de uma época que era narrativa, e aí ele não queria escrever porque ele falava: se eu escrever, eu vou escrever uma besteira, porque isso vai fazer sentido só hoje. Amanhã isso pode não ser mais uma verdade, então ele era contra. E aí a única coisa que tem escrito na palavra dele que você pode confiar é que o julgamento de morte, que ele foi condenado à morte, foi todo escrito, né? Eles escutaram e escreveram. Então, é isso. É só para dizer que essa coluna, Minha ela água. Pega minha tem água que eu esse esqueci. DNA do diálogo livre, bem Sócrates mesmo, da dialética de que, né, Questionar o tempo Maria, todo. a gente sabe que nada sabe. Isso aí. E a conclusão, inclusive, do Sócrates foi essa, de que quanto mais especialista, mais a pessoa tinha algo para dizer, eu sei, era o mais ignorante. Porque ele se defendia tanto, ele agarrava tanto essa sabedoria, que ele não dava espaço para ver a verdadeira sabedoria, que é se saber ignorante. Então, assim, amei o nome da coluna.
Maria, Só tô sei. apaixonada Porque a pela gente já se arte. questiona, né? A gente se questiona muito. Então é isso, a gente questiona o que a gente faz. Então é abrir espaço para isso. É o modelo socrático do porquê, 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 porquê eterno, né? Ele lá atrás já sabia disso, já falava de VUCA sem saber que era VUCA. Sem saber que era VUCA. E É. por que que, na verdade, ele inventou o VUCA, né, de uma certa forma, mas demorou muito para esse mundo virar VUCA de fato, né? Porque a gente veio, né, a gente é fruto da Revolução Industrial, né? A gente já tem uma cultura edificada em cima de uma Revolução Industrial. A questão da Revolução Digital, da comunicação, é o que trouxe o VUCA. Porque quando a gente está passando o mesmo medo que a galera da Revolução Industrial teve. Porque quando as máquinas começaram a acontecer e as pessoas foram só, né, fazendo aquela historinha lá enfim, do Marx e tal, as pessoas ficaram sentindo que agora o emprego do artesão ia morrer, Ia que morrer. todo mundo ia ser substituído por máquina. E nada, as pessoas tiveram que fazer máquinas, então abriu especialidades, né? Antes, você sabia fazer um sapato completo. Depois, tinha uma pessoa especialista em salto. Então, outro que é um engenheiro entendeu como é que eu faço o salto mais fino, mas que dê sustentabilidade. Então, hoje, a complexidade, né, de sabedorias, de técnicas, elas são exponenciais. Então, imagina aí 2 séculos de especializações. Isso trouxe ambiguidade, porque tem pessoas no mundo tendo certezas opostas. Gente, quando você tem certezas opostas, a gente não pode ter certeza mais de nada. E o fato é que isso tudo combina. A gente vive num desequilíbrio harmônico, se isso né, é possível dizer. Aliás, falando em certezas opostas, uma dica rápida. Vejam o documentário na Netflix chamado A Terra é Plana. Vejam esse documentário, para vocês entenderem o que são certezas opostas. Vai dando um nervoso muito grande ao longo do documentário. Claramente a pessoa que faz o comentário não acredita que a Terra é plana, mas é muito incrível a eloquência, a forma como as pessoas que acreditam nisso falam e defendem e provam da forma deles. Assistam a Terra é plana. É um estudo antropológico, é incrível. Justamente porque a gente acredita que não é, óbvio. Então assistam. Olha só, a Laurinha falou de VUCA. Laurinha, explica pra galera que entrou aí o que é o VUCA, tá? Pro povo, o que é esse mundo VUCA aí. Perfeito, vamos lá. VUCA é um anacrônimo, né? Isso foi inventado na guerra, para uso militar. Porque existia um momento em que você organizava, né, a linha de entrada, vamos entrar primeiro com os peões, é quase um xadrezinho. Só que em determinado momento, agora por volta de 1970, eu acho que é de 80 e poucos, um general entendeu que as coisas não são mais tão lineares, que pode rolar uma bomba, outros tipos de guerra, né? Fake news é uma estratégia de guerra. Então, isso nasceu realmente para uso militar, onde eles tinham que estar preparados para essa questão do... Né, Na verdade, era o mundo pós-guerra, né? Esses anos 90, final dos 80, inícios do 90... Era o pós-guerra e era um ambiente estável, era um ambiente agressivo, era um ambiente desafiador. E aí a escola militar americana criou esse sistema que a gente hoje chama de mundo VUCA. Né? Exatamente. Para lidar exatamente com essa questão do volátil, né? Porque a situação pode mudar. Onde é que está acontecendo a guerra de 1980? É uma estratégia política no Iraque que gera uma consequência X. Então, a gente não tem mais como, por exemplo, toda essa era industrial, o nosso trabalho enquanto empresas de serviços e produtos era fazer uma entrega. Você quer aparelho audiovisual, eu vou preparar e vou te entregar. Hoje, a gente já está lidando com essa volatilidade. A gente não cria um produto para entregar. A gente cria um propósito para entender em co-criação com a pessoa que compra o que ela deseja. Porque o desejo é volátil. E a tecnologia da entrega também. Então, por exemplo, a Kodak, que fazia uma entrega de fotografia digital revelada, né, que estava acunhada nisso, perdeu o seu lugar por uma volatilidade onde ela não entendeu. Ela criou Ela criou, foi a Kodak, gente. Foi um centro de inovação dentro da Kodak que inventou o Pixel, que deu origem a toda a possibilidade da foto digital.
E a empresa olhou para aquele funcionário, né, professor Pascoal, sei lá como é que chama isso, e riu e falou, não, mas tudo bem, isso daí não vai rolar. E aí, enfim, essa tecnologia foi apropriada por outras pessoas e tal. Então... É importante você dizer isso, porque tá vendo que mesmo quando você cria, se você não se apropriar e não souber usar e não acreditar e tiver uma visão de futuro, você se ferra também. Então é muito legal a Laurinha ter dito isso. Eu estava esperando você falar isso. Eles criaram, galera. Eles criaram a tecnologia e morreram na praia. Porque acharam que esse negócio não ia para frente. Então não é só criar. Não é só criar. Não... E quando você cria, como é volátil, ele muda. Então, assim, você tá achando que tá numa linha. Ah, o cerimonial, fazer cerimonial é isso. Ser celebrante é isso. É ser padre, é não sei o que. Aí chega uma pessoa fazendo piada na cerimônia e aquilo, flui. Opa! Volátil, mudou. Mudou para qual lado? Não sabia, não imaginava que isso ia rolar. Quando Naked Cake entrou no casamento, eu que hoje adoro, falei, é o fim dos tempos. Estão colocando pão de padaria no casamento. E me deu uma sensação de que aquilo não estava certo. Então, assim, o mundo VUCA, ele necessariamente te ensina a lidar com desconforto. Isso. Com o acridoce de achar uma inovação ousada o suficiente para ser arriscado. Quando você acha que você está arriscando, é o caminho do sucesso. Porque o lugar comum, ele não leva para esse lugar legal que é da disrupção, que é do volátil, que é o que todo mundo espera. E aí, quando você vê que o mundo é incerto, você bota um produto na rua acreditando que ele é lindo e ele dá errado. Aí quando você vê um youtuber que só fala besteira, dando certo demais. Voa. Aí você fala, isso é incerto. Ou seja, o mundo muda, o produto como é entregue pode pivotar de um jeito que você não percebia e de um modo incerto. Como, por exemplo, como é que o Minecraft faz sucesso? Nossa, a gente nem me fala. Design tão arredondado, tão Eu tenho um filho de 6 anos, o Minecraft faz sucesso. E é um bando de pixel esquisitão. Isso é incerto. Quando você imaginava que o mundo ia caminhar para um pixel quadrado que cai na boca... Eu não entendo. E não é para entender. A gente, enquanto produtores de empresa, a gente tem que ser, hoje, fazer uma gestão baseada em propósito. Isso a Maria fala muito bem. Porque o propósito, ele é a alma, é o mais importante. Aí as técnicas podem ser voláteis. Aí as incertezas, você trampa com elas. Chegou uma noiva pedindo uma coisa diferente, aí você vai pensar em como devolver aquilo. Porque meu filho é viciado nisso, maravilhoso. Viciado Alguém botou no Minecraft. No Minecraft. Notei que muitos profissionais não estão aceitando que o mundo está mudando, digitalizando. Dani falou. Precisamos sempre nos reinventar, sair da nossa zona de conforto, e às vezes é necessário. A Laurinha falou de propósito, e aí tudo que a gente fala aqui, para não ficar parecendo um papo viajante, eu sempre gosto de dar exemplo prático, né? A Laurinha falou do cerimonial, e quando a Laurinha fala de propósito, gente, não é fake. Não é para você, eu faço isso, agora vou ter que inventar um propósito para o que eu faço. Porque se for falso, as pessoas percebem que você vai morrer na praia logo, logo. Vai virar a esquina e vai cair. Um exemplo prático disso e tudo que eu falo aqui, que a Laurinha fala, questionem. Nada é doutrina, é o que serviu para mim e para ela. Por favor, tá? Só sei que nada sei. O vídeo, uma das coisas que mais me traz noiva, até hoje, foi um vídeo que a Laurinha me chamou para ir para o Galeria Jardim, me botou ela e o Ângelo, que fizeram meu casamento há 10 anos atrás, que é o marido dela, que é da G2, me sentaram no sofá no meio de um jardim e falaram, vai. Eu falei, oi? Como assim vai? Vai, você vai falar. Aí, como é que você começou? Eu estava em 2018 começando ainda. Se vocês olharem a minha cara, vocês vão perceber. Ainda não tinha botado, tinha nada. Aí eu sentei e falei durante 14 ou 15 minutos direto, sem parar. Vau! Não teve edição. Isso é uma das coisas que mais me traz noiva até hoje. Se você me perguntar se eu falo em algum momento sobre a parte prática da cerimônia, eu não falo. Eu passo 15 minutos falando de propósito, de como eu me apaixonei por isso, como é que isso se deu na minha vida e como eu só conto como é que eu cheguei. Eu não falo sobre cerimônia, eu não falo de valor, eu não falo de parte prática, o que acontece na cerimônia, nada.
Eu não falo nada que seria uma dúvida comum de uma noiva que não quer procurar um celebrante. E esse vídeo, se você procura celebrante de casamento no Google, é o primeiro vídeo que aparece no Google sobre celebrante. E eu comecei em 2018. Já tinha gente fazendo isso há 10 anos. Então vejam como o propósito é importante. A pessoa ela não compra o que você faz, ela compra por que você faz. Eu repito isso sempre. E isso por quê? Porque ela sabe que se ela te contratar, independente da moda mudar, da técnica mudar, ou de repente o casamento ter outra configuração, você tem tesão naquilo, você pensa, vive aquilo. Então você vai estar respondendo à incerteza, à volatilidade, né, de todo, enfim, o universo que compreende essa profissão. Essa é a questão. A gente tem que estar lidando agora com o ping-pong. Olha, eu nasci numa família de cerimonialista, né? Minha mãe é cerimonialista, então eu aprendi o ofício. Sabe o filho do ferreiro? Eu sou filha do ferreiro. Filho do ferreiro. Eu aprendi em casa, não escolhi isso. Nasci e fui sabendo. Isso não me fez uma pessoa pronta mais. Isso faria alguém pronto no século passado. Você aprende uma profissão durante muitos anos com o seu pai, aquilo é consistente. Você vai passar para o seu filho. Era quase um patrimônio, né? Um conhecimento. Esse patrimônio não existe mais, está na boca do povo. E mesmo a minha mãe, ela se reinventou para estar no mercado hoje. Porque na nossa época não tinha nem computador. A gente pegava fichinha, né, para fazer ordem alfabética de convidado. Enfim, o fato é que a Revolução Industrial, ela desenvolveu muito a ciência, a comunicação. E aí, hoje, muitas pessoas estudam uma mesma coisa. Então, não tem mais como a gente saber de tudo. Não mesmo. E muito menos seguir verdade absoluta. Tesão é onde acontece a venda. É isso, tesão é onde acontece a venda, você disse tudo. É isso, Laurinha, não tem verdade absoluta. Uma prova disso é o Cal que está aqui. Por favor, eu desafio todo mundo que está aqui vendo a nossa live a entrar no Instagram do Cal. Eu entrei há pouco tempo, tinham 6 fotos, tem nada. Ele não bota nada. O Cal é um fenômeno. O Cal é um fenômeno. Esse cara quase não tem data, o povo procurando loucamente. Ele é muito foda no que ele faz. Se você olhar o Instagram dele, você não acredita. Porque, sei lá, tem meia dúzia de fotos, ele é completamente ausente do mundo digital e ele tá lá bombando fazendo casamento e ele é muito foda. Então, isso é uma prova de que, por favor, não tem verdade. Tem que ter um site, é obrigado a ter um Instagram. Tem que falar... Não. Quando alguém falar tem que ser, segue isso, é uma regra, sai fora. Sai fora na hora. Exatamente. Mesmo. Então, Claudinha, você ficou curiosa? Então vá lá. É um exercício que eu proponho. Exercício 1, vejam a Terra é Plana no Netflix. Exercício 2, vão até o Instagram do Cal. 2 exercícios que a gente está propondo aqui até agora. E ver se é no Instagram que está a vida toda, né? A gente falou isso, eu não vou sair do tema aqui, mas a gente falou muito isso. As pessoas estão achando que marketing é produto. Elas postam, logo existem. E aí, às vezes, não estão atendendo o cliente, né? O cliente pedindo orçamento, a pessoa não manda, aí demora, aí faz bobagem ali, mas tá postando pra caramba. Isso é bem errado. E aí, a gente falou do volátil, a gente falou do incerto. E tem aqui... Gente, anota aí. Eu sou didática, porque a Laurinha ela é lotada de conhecimento e ela vai jogando. Vocês conhecem, né? É o processo caótico de Laura. Então, para eu organizar agostinianamente, porque eu sou de Santo Agostinho, para quem tá com lapisinho, eu sou aquela que anota. VUCA. Vamos lá. Volatilidade. É porque em inglês é VUCA e em português é VICA, tá? Por causa das iniciais. Então, volatilidade. I de incerteza. C de complexidade e A de ambiguidade. Tá? Então, em inglês é volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Por isso que é VUCA. Em português fica VICA. Anotem aí do que a gente está falando. Vamos falar disso. O que é o VUCA? Vamos falar de volatilidade, de incerteza, de ambiguidade, de complexidade. Tá bom? Isso. Vamos lá. E é legal falar que o VUCA, ele é um termo que tem a ver com o ambiente em que algo acontece. VUCA se refere ao ambiente. Então, a gente está falando de um contexto de espaço e tempo. Então, é o que se chama da nossa conjuntura, né? Por isso que muita gente chama de mundo VUCA, né? Por isso que muita gente chama de mundo VUCA. Porque estamos no mundo VUCA, exatamente. No mundo MUVUCA, né? Mundo MUVUCA. Alguém botou aqui, VUCA. VUCA. E é maravilhoso, porque assim, eu sinceramente acho que esse mundo VUCA, ele é mais inclusivo.
porque eu falei do filho do ferreiro, né? Eu nasci filha de fulano, aí eu aprendi aquilo tudo. Hoje, o conhecimento, ele tá à possibilidade de todo mundo. Porque mesmo quem nasceu, é claro que quem nasceu numa família de empreendedor, ele vai ter toda a história de vida dele, o repertório, com muitas propriedades que vão ser muito importantes para o sucesso dele. Eu não vou negar aqui que um passado dentro de um filho de médico, ele tem, né, melhores referências, claro, e tal. Mas uma pessoa que não está o tempo todo se relacionando com a mobilidade das situações, com a incerteza, né, e tal, essa pessoa ela vai ter o patrimônio de conhecimento dela deteriorado. Então, talvez esse sistema da meritocracia que me incomodou durante muito tempo, porque a condição social ela não é contada, né, nessa lógica da meritocracia. Então, se você faz, né, então você tem sucesso. Então, se o cara não tem sucesso, é porque ele não fez. E tem uma questão social implícita aí. Mas que a tecnologia, ela está dando cabo de equilibrar. Porque hoje as pessoas conseguem, inclusive, estudar na internet coisas. Tem a Fundação CRAM, que, enfim, a Endeavor traduziu aqui para o Brasil, que é toda de graça. Gente, ali você aprende física, química, matemática, programação, de um jeito muito moderno. Enfim, o conhecimento está aí na mesa e ele não é o que faz você sucesso, sucesso, né? Não é o que te traz sucesso. O que te traz sucesso é saber lidar com a incerteza, é saber... E cada um desses, o volátil, incerto, complexo e ambíguo, tem uma palavra de apoio, que acho que é legal também ressaltar. O volátil, boa. Ele tem a ver com visão. Então, por quê? Porque você tem que enxergar a mudança. Então, lindo. É Lara ou Ribas, os dois, né, Tony? Enfim, então, o volátil, ele tem a ver com a visão. Então, você tem que ficar enxergando. Por exemplo, se você não gosta de, sei lá, rede social, a parte que você menos gosta, você às vezes deve dar uma olhada, porque você tem que ter uma visão de contexto desse mundo para saber, às vezes, para onde a coisa vai. Você não precisa se debruçar sobre aquilo muito tempo, mas é importante, né, você ter visão para lidar com a volatilidade. Para lidar com a incerteza, é ideal que você tenha algum entendimento. E o que significa isso? É técnica mesmo, gente, é dar uma estudadinha, entendeu? A gente tem que entender um pouco mais de algumas coisas. E às vezes isso às vezes não, é sempre divertido. Sempre. Sabe? Tem aquela série da Netflix, Abstract, é maravilhosa. Tem um episódio que é da... não vou lembrar o nome dela aqui. Enfim, ela é a pessoa que deu um outro conceito para tipografia. Ela mexe com letras e tamanhos. Antigamente, o letreiro era só um texto. Hoje, a gente mexe muito com design, né? Ele grita. E ela foi quem deu isso. Depois que eu vi esse episódio, eu nunca mais enxerguei letreiros e tipografias da mesma forma. Isso vai te abrindo canais, vai te deixando mais esperto para linguagens, para tecnologias. E aí, essa questão da incerteza, né? Quando você tem mais conhecimento, você vai sabendo para onde ela anda, você tem, inclusive, como ter uma ação autora, né? Tem uma frase que diz, né? Se você quer saber o futuro, inventa ele. Eu tô nessa. Eu não quero saber para onde o mundo vai. Eu quero dizer para onde ele vai. Eu falo muito isso pra Maria. Cara, eu tô longe de querer ser famosa. Eu quero decidir quem vai ser famoso. Eu acho que isso é mais legal. Entendeu? Quando a gente... E tem uma outra frase que eu amo, que é do Heráclito, que é um filósofo conhecido também, Heráclito de Éfeso, que ele fala: a única coisa permanente é a mudança. Então, acostume-se, cara. Acostume-se. A única coisa permanente é que vai mudar. Tudo isso vai mudar. Isso dá uma liberdade danada. É porque eu acho que ela dá também uma ansiedade, uma insegurança. E aí a gente vai falar um pouquinho disso também. Porque também, nesse mundo de todo mundo, eu tenho que me adaptar. Mas vamos lá, você estava falando aí tem o complexo, né? Que o mundo é complexo, é muita coisa. Então, o complexo, ele te pede clareza. Então, como é que a gente entende o complexo? Como é que isso é na prática? É a gestão baseada em dados, pessoal. Como a gente não tem certeza, né, porque é volátil e é incerto, como é que você vai entender a complexidade? Né? É pela clareza. E o que vai te dar clareza?
você trabalhar com dados. Então, antes de você ficar achando coisas, tenta mensurar. Então, assim, a cliente me acha boa por isso. Vê se no feedback dela isso está verdadeiramente colocado. Você acha que você é maravilhosa no Instagram. Você está relacionando quantos você fecha por mês com a relação do que você acha que é bombar no Instagram. Então, assim, o complexo, ele é melhor trabalhado se você busca clareza dentro dessa complexidade. É basicamente isso. E o ambíguo, né, que é, enfim, você lidar com as contradições todas, né, que aparecem, você tem que ter agilidade. Eu acho muito interessante eles terem trazido para a ambiguidade a questão da agilidade. Porque, olha só, o que é ambíguo? Ambíguo é quando você pensa, né, que, por exemplo, a gente conversa, eu e Maria, a gente tem um marketing muito diferente, né? A Maria posta muita coisa, é muito pessoal, ela tem um branding que se manifesta no tipo de comunicação, que fica claro que é Maria, ela tem um DNA ali, tipo um quadro do Dali, tu sabe que é do Dali. Quando é um post da Maria, você sabe que é da Maria. Mas ela não se preocupa com quase mais nada, né, Maria? Você sai jogando na vida, você não se incomoda com o volátil incerto e vai jogando. E assim, aqui a gente pensa de outro jeito. Eu uso isso, eu falo isso desde o início. Aqui o amor passa na frente da lógica. Aqui o amor passa na frente do padrão. Eu uso isso muito. Aqui o amor passa na frente do padrão. Então não tem Amazônia. Por isso que toda vez que eu vou nesses cursos digitais, não, porque você tem que ter um feed arrumado. Opa, para tudo. Depende. É ambíguo. Pra quem, cara pálida? É isso. É ambíguo. É ambíguo, é ambíguo. Porque para algumas pessoas não tá falando serve. errado, né? Ele não tá falando errado, mas a generalização é que me incomoda. Que é o ela é assim para muita gente. A estética com certeza é importante para quem é decorador. Ela com certeza faz diferença para quem é fotógrafo. Para mim, nem tanto. É a ambiguidade. Isso. Não existe algo que sirva para tem verdade 100% das pessoas. Então, eu tenho certeza absoluta que para minha marca não é tão saudável eu ser ali no Casime.site muito autoral e tarará. Ali tem um branding, eu penso que eu sou mais uma revista, né? Como uma... Isso. Enfim, do que uma persona. Já no B2B, sou eu que faço a mentoria. Aliás, gente, estou terminando meu primeiro módulo essa semana, desculpa aí, tô falando, mas eu tô muito feliz. E a gente vai entrar justamente nesse módulo Meu Negócio, que tem a ver todo com o mundo VUCA. Tô muito feliz de ter feito essa mentoria, que era uma coisa que eu não ia fazer. E tá sendo bem VUCA. É muito interessante jogar uma coisa e ir trabalhando. E ver como é que ela... resposta. E eu tinha muitas inseguranças. Eu achava que essa mentoria, porque eu sou muito filosófica, fosse ser muito filosófico e o pessoal fosse falar, mas isso é meio viajandão, como é que aplica? E as respostas, que é o complexo, para mim era complexo identificar o que ia ser assertivo, e graças a Deus eu mensuro o feedback, porque o feedback é todo de prática. Porra, aquele insight me fez fazer isso, eu não falei o que é para ele fazer, mas eu dei um insight certeiro para ele traduzir a ferramenta necessária. Então, assim... É terapia. É uma terapia profissional. É literalmente. Você não dá resposta, mas faz a pessoa pensar nela. E aí cada um pensa na sua. Que é o primeiro módulo, que é o Eu Empreendedor. O meu já é menos terapia, mais mão na massa. Mas, enfim... Borboleta entrou aí, ó. Para isso. Legal. Mayumi.